história em menos de 10 na área, e hoje a gente vai acender as luzes da razão para falar de um movimento que, literalmente, tirou a Europa das trevas de um sistema antigo, o Iluminismo. Prepara o caderninho porque vamos mergulhar no século das luzes, o século XVIII, e entender por que a razão se tornou a arma mais poderosa de todas, capaz de derrubar reis, remodelar governos e redefinir o que significa ser livre. Para começar, temos que entender o adversário. O Iluminismo surge como uma crítica feroz a tudo o que sustentava o chamado Antigo Regime. O que era isso? Basicamente, era a combinação de 3 pilares que governavam a Europa há séculos. Na política, tínhamos o absolutismo monárquico, onde os reis, apoiados pela teoria do direito divino, afirmavam que seu poder vinha diretamente de Deus, sendo inquestionável e ilimitado. Na economia, vigorava o mercantilismo, um sistema de intervenção estatal total, baseado em monopólios, protecionismo e no acúmulo de metais preciosos, o metalismo. E a sociedade? A sociedade era estamental, rigidamente dividida pelo nascimento, onde clero, primeiro estado, e nobreza, segundo estado, gozavam de todos os privilégios, não pagavam impostos, e o terceiro estado, burguesia, camponeses, artesãos, arcava com o peso de sustentar toda a estrutura, sem ter voz política. O iluminismo veio para declarar: basta! O termo iluminismo é autoexplicativo, vindo da ideia de que a razão, a capacidade humana de pensar, questionar e investigar, era a luz que iria dissipar as sombras da ignorância, da superstição e da tirania. O lema, cunhado pelo filósofo Immanuel Kant, era Sapere aude, que significa ouse saber. Ouse usar sua própria inteligência sem a tutela de ninguém, seja ela religiosa ou política. É uma poderosa declaração de independência intelectual do indivíduo. Quem eram os arquitetos dessa revolução de ideias? Os chamados filósofos iluministas ou ilustrados. Eles não formavam um grupo homogêneo, mas compartilhavam ideais centrais. Na Inglaterra, as bases já tinham sido lançadas no século anterior por pensadores como John Locke, que defendia que o ser humano tem direitos naturais e inalienáveis, vida, liberdade e propriedade, e que o governo existe apenas como um contrato social para proteger esses direitos. Se o governo se tornar tirano e falhar nessa tarefa, o povo tem o direito e até o dever de derrubá-lo. Na França, o movimento ganhou força explosiva e se tornou mais radical. Montesquieu, em sua obra O Espírito das Leis, analisou os diferentes tipos de governo e propôs a separação dos 3 poderes. Legislativo cria as leis, executivo governa e executa as leis, e judiciário fiscaliza e julga o cumprimento das leis. Para ele, essa divisão e o princípio de freios e contrapesos, o poder limitando o próprio poder, era a única forma de evitar a tirania e garantir a liberdade. É um conceito que, pro bem ou pro mal, sustenta praticamente todas as constituições democráticas modernas. Depois, tivemos Voltaire, o mestre da ironia e da crítica social. Ele atacou de frente o clero, o fanatismo religioso, a intolerância e a censura do Estado. Ele advogava pela liberdade de pensamento e de expressão e pela tolerância, defendendo um governo laico, onde a Igreja e o Estado estivessem separados. Voltaire acreditava em Deus, ele era deísta, mas não na Igreja como instituição controladora da vida política e intelectual. E claro, Jean-Jacques Rousseau. Ele tinha uma visão mais democrática e popular. Em O Contrato Social, ele argumenta que o poder emana do povo e que a soberania deve residir na vontade geral. Rousseau defendia uma forma de democracia direta e criticava a desigualdade, chegando a questionar a própria propriedade privada como a origem das mazelas sociais. Seu pensamento seria a base dos ideais mais radicais da Revolução Francesa. Mas o iluminismo não era só filosofia política. Na economia surgiram as primeiras grandes escolas de pensamento que desmantelaram o mercantilismo. Os fisiocratas, com destaque para François Quesnay, eram contra a intervenção estatal. Eles diziam que a verdadeira riqueza vinha da terra, agricultura, e não do comércio ou do ouro.
Eles defendiam a máxima laissez-faire, laissez-passer, deixe fazer, deixe passar, ou seja, o Estado deve ter o mínimo de intervenção possível na economia. Essa ideia foi levada ao seu auge por Adam Smith, o escocês considerado o pai do liberalismo econômico. Em sua obra seminal, A Riqueza das Nações, ele argumentou que a economia seria regulada pela mão invisível do mercado, a lei da oferta e da procura, e que a intervenção estatal só atrapalhava a geração de riqueza. O foco era na liberdade de concorrência e na iniciativa privada. Todas essas ideias foram amplamente divulgadas graças a uma obra monumental que materializou o espírito iluminista, a Enciclopédia, organizada por Denis Diderot e Jean Léron d'Alembert. A enciclopédia tinha como objetivo catalogar todo o conhecimento humano de forma racional, científica e crítica, questionando dogmas e autoridades. Ela se tornou a Bíblia da burguesia e o pesadelo da Igreja e das monarquias, sendo frequentemente censurada. A influência do iluminismo foi estrondosa, dando origem ao despotismo esclarecido. Reis que adotaram medidas iluministas sem abrir mão do poder absoluto, inspirando a Revolução Americana, independência dos Republicanos e principalmente a Revolução Francesa de 1789, com seus ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Os pilares do antigo regime ruíram e o mundo entrou na era contemporânea, com a burguesia ascendendo ao poder político. Portanto, o iluminismo não foi apenas um movimento filosófico, foi uma guerrilha intelectual que criou as ferramentas conceituais para a nossa vida moderna. O Estado de Direito, a separação de poderes, a liberdade de expressão e o sistema capitalista. Ele foi o ponto final de uma longa era baseada no privilégio de sangue e na ausência de mobilidade social. E para entender a profundidade dessa revolução intelectual, é essencial voltarmos ainda mais no tempo. O iluminismo nasce como uma crítica ao absolutismo e ao antigo regime, mas esses regimes tinham suas raízes em estruturas sociais ainda mais antigas, erguidas sobre a terra, a servidão e a quase total ausência de poder real, centralizado. Você lembra qual sistema dominou a Europa por quase 1000 anos antes da ascensão dos reis absolutistas? Exatamente, o feudalismo. Se o iluminismo é a luz da razão, o feudalismo foi o período em que o poder se pulverizou entre senhores locais, com a vida girando em torno do castelo e do campo. Para entender de onde viemos, você precisa conferir o nosso vídeo sobre a história do feudalismo, onde detalhamos o surgimento, a estrutura e a lenta agonia do sistema, que com o tempo deu lugar ao absolutismo, o inimigo que o iluminismo viria a combater. Clica no card ou no link da descrição e vamos voltar para as vilas medievais.